voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arabèches ou des je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit, voilà. C'est que si la normalisation est un processus gouvernemental, si on peut dire philosophique, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi celle de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et de notre actualité. Então, sou o professor Moisés, faço mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, e pesquiso Michel Foucault, principalmente o seu método, que é a genealogia, e a relação que ele tem com a política. Michel Foucault, ele traz um barulhaço na sociedade francesa quando ele publica a sua tese de doutorado História da Loucura. Porque até então era uma coisa completamente nonsense pensar que a loucura teria uma história. C'est voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arabèches ou des je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire. Basicamente, dependendo das teorias, dos conhecimentos de uma dada época, a gente pode ter relações diferentes com as pessoas, relações diferentes com as instituições, relações diferentes sobre aquilo que a gente acha que é. Para ficar claro, por exemplo, na Idade Média, o Foucault investiga que o louco era visto como uma espécie de sábio. Tinha lá um barquinho, que era até pintado aí, que era chamado a Nau dos Loucos. O que é isso? Chegava um louco na cidade, as pessoas viam o louco como uma espécie de profeta. Depois, olha para você ver, as pessoas queriam ouvir o que o louco tinha para dizer, porque tinha uma espécie de sabedoria ali expressa. Depois, num outro momento, na idade, vamos dizer assim, mais moderna, você vai ter a ideia de que o louco é uma espécie de criminoso, que deve ser trancafiado, que ele é perigoso. E aí, junto com o louco, você vai trancafiar todo mundo que, de alguma forma, é diferente socialmente, é perigoso. A perspectiva dominante era a ideia de que ser louco é algo de um desarranjo biológico, do cérebro. Escondidos entre os muros, longe do... Os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. Já na idade, em direção à idade contemporânea, a gente vai ver esse louco sendo visto como um doente mental. E doente, você não vai simplesmente confinar, você vai tratar. A instituição, ela tem, geralmente as instituições totais, ela tem esse formato circular, que é um formato pensado para a vigilância, né? Então a observação é no sentido de uma vigilância. Tanto é que o Foucault vai discutir uma torre no meio, para aqueles que estão na periferia, dá a impressão que ele está sendo vigiado o tempo todo. Às vezes não tem nem ninguém naquela torre. Aqui a gente não tem a torre não, mas ela é circular. Se eu deixar vocês aqui, daqui a pouco não sabe onde vocês vão. Essa é a sensação que os pacientes têm, né? Os pacientes que entram aqui, quero fugir, ele sai da enfermaria, antes de tentar entender mais ou menos para onde tem, porque o pessoal já localizou. Né? Essa lógica arquitetônica mesmo da vigilância, né? E esse hospital, como foi um processo construído no século XX, ele importa esse modelo arquitetônico europeu para fazer por ser uma instituição originalmente psiquiátrica, né? Os conhecimentos que eram utilizados para, de alguma forma, dizer o que é a loucura, foram mudando. Então existe uma relação entre os conhecimentos que a gente tem sobre algo, os saberes, e a aplicação desses saberes na sociedade. A partir do momento que um conhecimento diz que eu sou algo, a sociedade vai me tratar de um jeito, mas eu vou me ver de um jeito ligado a esse conhecimento. Aí você descobre, por exemplo, que numa consulta psiquiátrica você é TDAH. Você vai se ver
a partir daquele momento de outra forma. Então, aquele saber médico que determinou quem você é e a síndrome que você tem, vai levar você a ter uma concepção nova de si, e mais radical do que isso, você vai ser outra pessoa. Então, o saber e o poder, em Michel Foucault, eles vão levar o conhecimento a ser utilizado na organização social, mas na construção do sujeito por ele mesmo. L'histoire de la folie, ça peut donner le sentiment d'être effectivement un livre soit sur l'histoire de la médecine, soit sur l'histoire des pratiques de l'internement et du traitement d'un certain nombre d'individus qualifiés comme fous. Mais au fond, on peut très bien également lire ce livre comme l'une des grandes réflexions sur le thème du pouvoir et du fonctionnement du pouvoir dans les sociétés contemporaines, avec cette idée que Foucault développe, qui est que le fonctionnement essentiel du pouvoir, c'est de produire des frontières, c'est de diviser la société entre deux espaces, qui va être l'espace interne, l'espace de ce qui est social, de ce qui est digne, qui va être l'espace en fait de la raison, et un extérieur, c'est-à-dire en fait de couper la société pas tellement en deux, mais en fait de définir ce qui est le monde normal, et un extérieur qui va être l'ensemble des individus assignés à cette position. Et le pouvoir, c'est un opérateur d'exclusion entre l'interne et l'externe. Et donc c'est ce qui crée une part sombre, une part noire, une part obscure. Ele está colocando em evidência como a verdade é uma coisa boa, mas ela não produz apenas coisas boas dependendo da forma que ela é utilizada. A forma que a verdade pode ser utilizada, ou o conhecimento, pode promover algum tipo de dominação. Je dirais que je fais l'histoire des problématisations, c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les choses font problème. Comment et pourquoi, et sur quel mode particulier, la folie a-t-elle fait problème dans le monde moderne? Et pourquoi est-ce que c'est devenu un problème important?